Tiago. Nós vamos ler hoje do versículo 9 a 27. Semana passada nós fomos até o versículo 8 e hoje a gente vai começar a caminhar um pouco mais aqui do versículo 9 em diante. Nós vamos orar mais uma vez. Ô Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos Te louvar, Senhor. Nós queremos Te agradecer, Senhor, por esta grande salvação que o Senhor nos deu na pessoa e na obra que o Senhor Jesus Cristo fez ali naquela cruz, ó Pai. Nos atraindo nele, Senhor, para que ali pudéssemos morrer, ser sepultados e ressuscitar para essa nova vida. E agora, estando em Cristo Jesus e Ele estando em nós, ó Pai, nosso desejo, Pai, é cada dia mais crescer nesse conhecimento do Senhor. E é por isso que estamos aqui, Senhor, como igreja, Senhor, juntos, para poder ser edificado pela Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito nos ensine, que o Teu Espírito, ó Deus, revele estas verdades que são para a vida eterna para cada um de nós. E nos liberte, Senhor, de toda mentira, de todo engano deste mundo, de Satanás. Ó Deus, nos liberte de tudo aquilo que possa estar nos prendendo, ser uma vida de pecado. Ó Deus, que a Tua palavra, o Senhor diz, Senhor Jesus Cristo, conhecereis a verdade vos libertará. Então, que nesta noite, ó Pai, seja destruído, Senhor, na nossa mente, nosso coração, todo e qualquer principado de Satanás, todo e qualquer de Satanás de mentira, de engano, ó Deus, que ele lançou para tentar, ó Deus, tirar a nossa fé, a sufocar, ó Deus, a nossa esperança em Ti, seja, Deus, destruído em nome de Jesus, e a nossa fé em Cristo Jesus seja fortalecida, ó Pai, para que possamos viver cada dia, Senhor, para a glória e a honra do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Diz assim, Tiago, versículo 9. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado e aprovado, na verdade esse é o sentido aqui, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Havendo, pois, a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma.
E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas cumpridor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a sua religião, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. Amém? Vamos aqui para os versículos 9 a 11. Nós fizemos essa divisão. Nós vamos mais voltar a falar dos versículos 1 até o 8, mas agora vamos poder provar aqui a nós mesmos, à luz da palavra do Senhor, como nós estamos procedendo também com relação ao que está aqui nesses versículos 9 a 11. Nunca nos esquecendo que ele escreveu aqui aos irmãos, aos santos, aqueles que creram em Jesus. Tá? Então ele diz, por isso ele fala aqui: glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai, e a sua formosa aparência do seu aspecto perece. Assim murchará também o rico em seus caminhos. Eu quero ler esses versículos antes de nós falarmos qualquer coisa. Eu tenho aqui uma tradução que ela é um pouco mais fácil. Eu quero ler nessa tradução aqui os versículos 9 a 11. Os irmãos podem acompanhar aí no... Eu quero ler. Agora esqueci qual é a linguagem aqui dessa Bíblia. É a Bíblia... Eu vou lembrar e passo a referência para os irmãos. Pois diz assim, versículos 9 a 11. Quanto aos que estão numa pior... Quando, não é quanto. Deixa eu aumentar a letra aqui. Quando os que estão numa pior melhorarem de vida, podem comemorar. E quando os ricos, de nariz empinado, está escrevendo para cristão, hein? Perderem tudo o que tiverem, perderem tudo e tiverem de viver na pior, comemorem também. As riquezas têm vida curta, como a flor do campo. Não dá para contar com elas. Vocês sabem que o sol se levanta, esquenta, e o seu calor intenso faz a flor murchar. Suas pétalas caem. E antes que se dê conta, sua bela aparência se foi. É isso que acontece com as riquezas. Tudo é tão passageiro que quando todos começam a admirá-las, num piscar de olhos, já se foram.
Então essa era a preocupação de Tiago quando escreveu aqui esses versículos 9 a 11. Levar aqueles irmãos a provarem a sua fé, a sua vida, em como eles estavam reagindo diante desses intempéries da nossa vida. Porque qual de nós, irmãos, que não passou por isso? Talvez estávamos vivendo numa situação confortável, tendo um bom emprego, talvez tendo uma boa renda, talvez uma família de posses, que lhe dava condições de viver uma vida tranquila. Mas que por algum revés da vida, algum talvez negócio mal feito, alguma decisão mal feita, fez com que talvez aqueles bens, talvez aquele bom emprego, talvez aquela situação estável não existisse mais. E agora, estão vivendo, como diz aqui, numa vida com necessidade. Uma vida que talvez regrada, tendo que administrar um recurso que talvez não dê nem para pagar as despesas, que talvez seja necessário somente para manter a alimentação básica. Quem de nós não passou, talvez, por isso? Se você não passou, glória a Deus. Mas eu já passei por isso. Eu já passei por isso. Eu sei o que é, ter uma vida estável e, de repente, não tem mais nada, não tem emprego, não tem recurso, não tem nada. E eu já era casado. E quem que talvez estava vivendo numa condição talvez muito apertada, de muita dificuldade, e de repente Deus abriu uma porta, conseguiu um trabalho, e agora talvez a vida regrada, a vida limitada, a vida de sofrimento acabou. Talvez vivia de ajuda, um irmão que ajudava, alguém na família ajudava, mas agora é você que tem para poder ajudar outras pessoas. Isso é muito comum no nosso meio. Isso é muito comum acontecer. E a preocupação de Tiago aqui, irmãos, é falar aos irmãos, é para que nós possamos estar preparados para esses revés da vida, para esses intempéries que certamente nós somos sujeitos a passar por eles. Se você não passou por essa experiência de não ter e ter, ou talvez ter muito e ficar numa situação difícil, amém, mas todos nós estamos sujeitos a passar por isso. Por isso Jesus diz, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Então o objetivo de Tiago aqui é nos chamar a atenção para que nós possamos estar, irmãos, preparados para enfrentar essas situações. Claro que elas, como eu disse domingo passado, elas vão talvez nos pegar de surpresa. Fala, pastor, mas a gente nunca está preparado para isso. Pode não estar preparado fisicamente, emocionalmente. Talvez nós não estamos preparados. Mas espiritualmente, negligenciar a questão espiritual é que é o problema. E é por isso que a Bíblia, a nossa regra de fé e prática. Por isso que Paulo diz que ela foi inspirada por Deus para nos ensinar, nos redarguir, nos instruir em toda a verdade, para que o homem de Deus seja perfeitamente instruído e habilitado para realizar toda boa obra. Então, por isso, a palavra vem para nos chamar a atenção. Quando nós passamos por isso, como nós podemos enfrentar? Como nós devemos reagir? E é por isso que Tiago diz aqui
né, o irmão abatido ou o irmão de condição humilde, quando ele, se você prosperar, Deus te abençoar, amém, se alegre com isso. Se exalte. O exaltar não é soberba, mas exalte o Senhor por isso, porque o Senhor tem sido bom para você. O Senhor tem sido misericordioso para com você. O Senhor tem dado muito mais, talvez, do que você merece. Então, se Deus tem te abençoado, se Deus tem acrescentado na sua vida mais do que você talvez acha que mereça, ou mais do que é necessário até para você, então se alegre. Exalte a Deus, agradeça a Deus, use aquilo que Deus tem dado para o seu bem, mas também não se esqueça que talvez ao seu lado tem muitos que não têm. E também olhe para esses necessitados, porque no final do versículo, lá no versículo 27, ele vai dizer que a religião verdadeira diante de Deus e pura não é aquela que é dita da boca para fora, mas é aquela que é prática. E ele diz como que deve ser a nossa vida. Então ele socorre, ele visita os órfãos, ele socorre as viúvas. Então aquele irmão que está recebendo do Senhor, está sendo abençoado pelo Senhor, então ele deve se alegrar, ser agradecido a Deus por aquilo que Deus tem dado e aproveitar o que Deus tem te dado. Não seja avarento, não fique querendo guardar as coisas para o futuro, porque o futuro não existe. Desfrute, se Deus tem te dado, então desfrute do que Deus te deu, de uma forma, claro, consciente, de uma forma que vai glorificar o Senhor. Felipe tratou disso na questão, quando ele falou sobre os dízimos. Os 10% é do Senhor. Não, o 100% é de Deus. Tudo é dele. Tiago diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de quem? Do alto, do Pai das luzes. Então, se Deus tem te abençoado, se alegre, glorifique a Deus, mas também se lembre de poder repartir, compartilhar, olhar os necessitados para cuidar deles. Para que através das suas boas obras o nome do Senhor seja glorificado. Então ele diz, por isso o irmão humilde que foi abençoado, então se alegre com isso. Se alegre com isso. Seja agradecido a Deus. Mas ele diz também, mas se você é rico, se você foi rico e hoje você não tem, talvez hoje você está vivendo uma vida difícil, com provação. Ele diz que você também deve se alegrar. A mesma alegria que deve ter aquele que não tinha e agora tem, aquele que tinha e não tem, deve ter a mesma alegria. Porque talvez você perder aquilo que talvez você colocava no seu coração, foi uma permissão de Deus. Claro que muitos perdem seus bens por mau negócio, por também não honrar o Senhor. Claro. Mas muitas vezes Deus está trabalhando na minha vida e na sua vida para mostrar para você e para mim que a nossa confiança, a nossa esperança não deve estar naquilo que nós temos. Seja material, seja bens desse mundo, o que for. Se você tinha e tirou,
agora não tem mais, se alegre, porque mesmo aquele que tem, como aquele que não tem, e esse é o ensino, nada é nosso, nada vai durar para sempre, tudo é passageiro. Ele diz, a riqueza é como uma flor, ela nasce tão bonita num dia, e a gente se alegra. Eu vejo lá a minha esposa, às vezes nasce lá uma flor, ela vai lá me mostrar, olha, nasceu lá uma florzinha, olha que linda. E a gente se alegra com aquela flor, mas passou um dia, 2 dias, a gente vai lá, aquela florzinha já secou, já caiu, aquela formosura já esvaiu-se. E é isso que Tiago está chamando a atenção dos irmãos. Olha, as riquezas, os bens desse mundo são como uma flor. E a nossa confiança, a nossa alegria não deve ser porque nós temos ou porque nós não temos, mas deve ser porque nós temos Jesus Cristo, porque nós temos a vida eterna, porque nós temos o Espírito Santo. Nisso deve estar a nossa alegria, porque as coisas deste mundo vão perecer, vão se acabar. E se nós estivermos com o nosso coração nessas coisas, talvez essas coisas podem nos afastar daquilo que é eterno, daquilo que nos dá a vida eterna. Eu tinha separado um texto aqui, mas eu não vou ler, só vou citar Eclesiastes 3. Não precisam abrir, irmãos, não abram não. Esse texto diz que tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem um tempo determinado. Há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de abraçar, deixar de abraçar, há tempo de amar, há tempo de guerrear. Tudo tem um tempo. Porque nós estamos neste mundo. E é isso que Tiago está dizendo. Tudo que nós temos, ou como nós estamos vivendo nesse mundo, é passageiro. Isso não determina o que realmente nós somos. Não determina aquilo que Deus tem para nós. Não é pela quantidade de bens, ou por ter problema, não deixar de ter problema. Olha, aquele irmão, tudo dá certo para ele. Não fica doente. O salmista, lá no Salmo 73, ele chega a confessar, Senhor, quando eu comecei a olhar os ímpios e a vida que eles levam, eu quase me desviei, quase me afastei do Senhor, porque tudo dá certo para eles. Eles não ficam doentes, as coisas deles prosperam. Depois, se você quiser ler o Salmo 73, você pode ler o Salmo 37 também, fala. Nós não temos inveja daqueles que prosperam nos seus caminhos ímpios. Por quê? Porque em breve eles serão ceifados. Lá no Salmo 73, o salmista disse, quando eu olhei isso, Senhor, meu coração se abateu, me encheu de tristeza, porque eu tenho sido fiel ao Senhor, eu tenho honrado o Senhor na minha vida, com meus bens, tenho ensinado minha família, meus filhos a andar na tua presença. Por que eu estou passando por isso? E os ímpios não passam por nada disso. E você vai ver que lá no meio do capítulo ele vai dizer, até o dia em que eu entrei no santuário do Senhor, o Senhor me mostrou a fragilidade do ser humano, a fragilidade das coisas deste mundo. Então, eu pude entender. Ele diz que o Senhor coloca esses homens aí num lugar escorregadio. Eles têm, mas eles estão num lugar escorregadio. Essas riquezas deram uma aparente segurança para eles, mas
Eles não estão vendo que eles estão num lugar escorregadio. E a qualquer momento eles vão tropeçar, vão cair. E o fim deles vai ser a morte. Não é a morte física aqui deste mundo, porque essa todos nós vamos passar, mas é a segunda morte que o Felipe citou hoje de manhã lá. A separação eterna de Deus, porque não creram no Senhor. Às vezes, irmãos, Deus tem mostrado tão claramente para nós, no nosso país, quantas pessoas proeminentes do nosso país, os maiores empresários do nosso país, as pessoas mais proeminentes na política do nosso país, pessoas que eram ditos, ó, esse é o cara. Onde que eles estão hoje? Os maiores empresários do nosso país, onde que eles estão hoje? É disso que o Senhor quer nos livrar, irmãos. É isso que o Tiago queria chamar a atenção daqueles irmãos. Onde está o coração de vocês? Será que vocês não estão nesse mesmo caminho aí do mundo, não? Vocês estão aqui me servindo, mas na verdade o que vocês amam mesmo é este mundo? São as coisas deste mundo? É adquirir coisas deste mundo? É juntar tesouros nessa terra? Então, onde está o seu tesouro? Onde está o seu coração? Na verdade, é isso que Jesus disse, né? Onde está o seu coração? O teste aqui para nós, nesses versículos 9 a 11, é esse. Onde está o seu coração? Aonde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Se o seu coração estiver confiado, alicerçado nas coisas que esse mundo oferece, então você é o pior de todos os homens. Paulo diz isso, né? Mais pobre de todos os homens. Você está colocando seu coração num tesouro que vai perecer. E se você não for convertido ao Senhor Jesus e colocar sua fé, sua esperança nele, infelizmente você vai perecer junto com tudo que você tem. Mas se o seu coração estiver firmado em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, então, Jesus disse, você vai ser abalado, mas você não vai ser destruído. Você vai ser abalado, mas você não vai ser destruído. Irmãos, o que importa para nós não é a quantidade de bens que nós temos ou que nós não temos. Falei isso semana passada. Mas o que importa para nós, vamos ler esse texto, nós vamos estar encerrando com ele, essa parte aqui de 9 a 11, está lá em 1 João capítulo 5. Quero encerrar essa parte de hoje com 1 João capítulo 5. Vamos ler do 1 até o 15. Diz assim:
Aqui João, escrevendo aos irmãos ali, ele mostrou para eles como que eles podem vencer o mundo. Como que eles podem vencer? Como que você pode vencer esse mundo? Como que você pode vencer o diabo? Como que você pode vencer o pecado? Então João aqui nos mostra, através da palavra do Senhor, diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus, o que diz? Esta é a vitória que vence o mundo. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E esses três concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este: que Deus, seu Filho, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso faz, porquanto não creu no testemunho que Deus deu de seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Qual é a fé que vence o mundo? A fé em Jesus Cristo. É a fé na palavra do Senhor. Essa é a fé que vence o mundo. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Mas ele disse: essas coisas vos escrevo para que saibais que tendes a vida eterna, todo aquele que crê no nome do Filho de Deus. Então essa era a preocupação de Tiago, com aqueles irmãos que estavam ali sendo perseguidos, dispersos. Irmãos, onde está a sua fé? Onde está a sua confiança? Onde está o seu coração? Se estiver em Jesus, você pode ter certeza que você vai vencer. Você vai vencer o mundo, vai vencer as provações, vai vencer o diabo, vai vencer a morte. Vai vencer a morte.
porque a vida de Jesus é eterna. Então a palavra de Deus para nós nessa noite é esta. Como está a sua vida? Você está abatido? Não se entristeça. Você está exaltado? Também se alegre. Por quê? Porque a vida neste mundo não consiste naquilo que nós temos, mas consiste em nós estarmos em Jesus Cristo. Isso que vai fazer toda a diferença, aqui e na eternidade. Amém? Por hoje nós vamos parar aqui. Tudo tem um tempo determinado, irmãos. Então não se deixe vencer pelas provações, mas entregue o teu caminho ao Senhor e Ele vai te conduzir em vitória para que você possa vencer essas provações. Amém? Porque Ele é o vencedor. Cristo é o vencedor. Ele disse, sem mim vocês nada podem fazer. Mas se vocês estiverem em mim, então tudo que vocês pedirem vai ser concedido. Louvado seja o Senhor. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos orar. Ó Pai, eu quero te exaltar, Senhor. Quero te louvar, Senhor, pela tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, por estar fortalecendo a minha fé, Senhor. Por estar tirando de mim, Senhor, cada dia, essa confiança, esse apego, esse amor, ó Deus, as coisas que são deste mundo, Senhor. E me levando cada dia, ó Deus, a essa experiência, a esse conhecimento do Senhor e do Teu poder sendo aperfeiçoado cada dia nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra também, ó Deus, tem encontrado corações, ó Pai, que estão sofrendo, que estão abatidos, que estão, ó Deus, passando por lutas e provações. E que o Senhor, pelo Teu Espírito, Senhor, complete esta obra, Senhor, a obra desta palavra, para que o Senhor designou, ó Deus, nesta noite, complete esta obra em cada coração que o Senhor mesmo atraiu aqui, Senhor. Pelo Teu amor, pelo Teu Espírito Santo, complete essa obra em cada coração, para que, ó Deus, a nossa esperança, a nossa confiança, esteja cada dia mais alicerçada, afirmada, na pessoa e na obra do Teu Filho Jesus Cristo. Porque nele, por Ele e para Ele, Senhor, são todas as coisas. E é isso que nós desejamos, ó Pai. Viver nele, viver para Ele e viver por Ele, para que em tudo o nome dEle seja glorificado nas nossas vidas. Que o amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as santas consolações do Espírito Santo do Senhor estejam sobre todos os filhos de Deus espalhados sobre a face da terra, hoje para todos sempre. Amém.